Assim está no Salmo 81, Deus repreendendo, exortando o seu povo por causa da ingratidão, porque não estavam atentos a tudo aquilo que Deus concedera. E dentro também desse salmo, nós vamos destacar um pacto de Deus com Israel e a responsabilidade do povo de permanecer fiel. Isso é também fundamental. A nossa jornada na terra, ela precisa estar pactuada com Deus. A partir do momento que você abre o seu coração, entrega a Deus e chama para Ele ser o teu Senhor, então você estabeleceu um pacto, uma aliança com Deus. E aí precisa permanecer fiel à aliança, porque Deus, Ele é fiel, né? Então isso é importante. E aí eu dividi dentro dessa temática, no Salmo, 4 partes que são principais para nós trabalharmos. Uma, convocação ao louvor, é uma parte. Uma recordação da libertação. Uma advertência contra a idolatria. E uma promessa de bênçãos para aquele que é obediente. Então, veja, 4 situações fundamentais para nós entender que, verdadeiramente, dentro dessa composição de 16 versos, a mensagem central é que Deus quer abençoar seu povo, mas desobediência e idolatria afasta-nos do Senhor. Você já viu um desobediente ter resultado? Você já viu aquele que é idólatra ter sucesso? Não. Fica dentro da sua cegueira espiritual e vai caindo sempre, né, no precipício. Por quê? Não reconhece Deus como seu Senhor. Não entende que Deus quer abençoar. E se nós entrarmos pelo caminho da obediência, por certo, você vai desfrutar das benesses de Deus na sua vida. Olhando o tópico primeiro, ou a primeira parte, a gente vai identificar o seguinte, do verso 1 ao 5, a convocação à adoração e louvor a Deus. Olha só quando a gente lê o texto, do 1 ao 5. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai-o, o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta nas festas da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Esses primeiros 5 versos, eles vão trabalhar uma condição onde Deus, ele traz o salmista Asaf para convocar o povo de Israel a louvar, a celebrar. Isso é muito importante. Deus utiliza seus instrumentos. E, nesse caso, o profeta, o poeta, né? O salmista Asaf, um dos levitas, que se utiliza da inspiração de Deus através do texto, mostrando que Deus está convocando o seu povo para que venha louvar e celebrar. Então, veja, ele usa menções que são interessantes, e lá no verso 3 vai dizer, tocai a trombeta na festa da lua nova, e no tempo marcado para a nossa solenidade. Então, veja, a menção da festa da lua nova e o tempo que era apontado vai se referir celebrações como festa das trombetas, festa dos tabernáculos, aonde o povo ia a Jerusalém adorar ao Senhor, onde o povo, naquele tempo das festas dos tabernáculos, eles lembravam o quê? A bondade, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Isso é muito importante. E é interessante entender os significados da festa da lua nova. Veja,
tem um propósito de renovação e consagração. Às vezes a gente lê o texto e observa essas questões que a gente não está familiarizado. E, às vezes, não entende a aplicação disso para nossas vidas, né? A Bíblia ela é cheia de exemplos e de significados que, às vezes, a gente lê a palavra simplesmente por alto, não entende e dá conta de continuar assim. O correto é parar, buscar a compreensão do termo para ver a aplicabilidade disto dentro da nossa vida, no dia a dia. Ou, quem sabe, você pensa, eu vou no culto, já é suficiente. Ou eu estarei num encontro, num evento gospel, já está bom. Não. Se a palavra de Deus não tiver sentido para a sua vida, em vão é você ir nesses eventos. Então, é interessante quando a gente olha um dos propósitos da festa da Lua Nova e compreender que ele tinha um significado de renovação e consagração. Por quê? Cada Lua Nova marcava o início de um novo mês. Era um momento onde Israel oferecia, né, a Deus um período de consagração, reafirmando o seguinte: existia uma aliança, então um compromisso com Deus precisava ser renovado. Então, todo momento que tinha o mês da Lua Nova, no início, era observado essa importância de lembrar da aliança, do compromisso e de estar renovando. Também tinha o significado de reconhecimento e de dependência de Deus. Por quê? Porque assim como a Lua Nova se renovava, o povo reconhecia o quê? Sua constante necessidade de renovação espiritual. Quando nós vamos ao culto, nós queremos ser renovados. Nós somos povo pentecostal. E geralmente a gente vai no culto e estamos com desejo de dar glória a Deus, de falar aleluia. Alguns batizados com o Espírito Santo querem, muitas das vezes, quando a palavra toca, quando o louvor, entra em contato com a sua alma, você se alegra e quer falar mistério com Deus. Por quê? Pelo fato da importância que é ter Deus como teu Senhor e a palavra dele o sustentáculo da tua fé. Então, é muito importante quando a gente reconhece dependência de Deus. Porque a renovação espiritual e a dependência de Deus fala o quê? Das bênçãos e proteções e provisões de Deus. Isso é fundamental. Então, olha como é interessante o significado dessas festas, que acontecia todos os anos lá em Israel. E aí depois tem um outro significado também de que adoração e alegria. Nossos cultos têm que ter alegria. Nossos cultos têm que experimentar verdadeiramente a adoração. Assim era feito, nas festas anuais, as principais. A Lua Nova era um momento de alegria, de renovo, de rever o compromisso, as alianças, a gratidão a Deus. Então, veja, essa condição era dada ao soar das trombetas, o louvor, as ofertas especiais, a devoção, a gratidão do povo ao Senhor. Então, Salmo 81, e no verso 3, ele vai expressar isso: tocai a trombeta nas festas da Lua Nova, no tempo marcado para a nossa solenidade, ou seja, o tempo estabelecido para nós adorarmos, para nós nos alegrarmos, para nós recobrarmos a importância que é estar debaixo da provisão, da proteção, da bênção de Deus. Isso era forte e ainda é para o povo israelita. E eu pergunto, e para você? Você verdadeiramente se atém à questão de onde você está hoje, na casa de Deus, talvez uma posição que você exerce, talvez situações
que você tem de oportunidades de poder expressar gratidão a Deus, louvor a Deus, ou, como eu disse, vem num culto simplesmente por uma rotina. Ao sair daqui, a vida vai tocando normalmente, no dia a dia, com seus problemas, e esquece Deus. Agora eu entro na igreja, aqui é a casa de Deus, então eu tenho que lembrar que eu preciso adorar. Não! Todos os dias da nossa vida. Adorar, exaltar, bendizer e reconhecer que Ele é Deus e sem Ele nada somos. Então, é muito importante, isso também tinha o significado da festa da Lua Nova, sobre a importância do futuro, preparar do futuro. O que é isso? Ela vai simbolizar a esperança de um futuro renovado, em que o povo podia esperar em buscar as bênçãos de Deus para o próximo mês. O outro mês é um outro tempo. E dependemos da provisão, dependemos do cuidado, dependemos da boa mão do Senhor estendida para nos ajudar. Então, essa importância da festa da Lua Nova, quando ele diz, tocai trombeta, ou seja, façam barulho, anunciai, estamos em festa, é júbilo, é motivo de alegria, porque estamos renovando esperança que o outro mês Deus vai prover e vai guardar, porque Ele é fiel, Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. Se nós der sentido a isso, dentro da leitura, compreendendo o propósito, irmãos, é você andar na rua sorrindo para todo mundo, alegre, contente, né? Observando que eu estou aqui é porque Deus me guardou, porque Deus me permitiu, porque Deus está estabelecendo na minha vida algo novo. Cada dia é uma novidade, cada dia é renovação da graça dEle, da bondade dEle, da benesses dEle. Então, isso faz com que o crente deveria estar todos os dias dando glória a Deus. Quando a gente para meditar na palavra, então nós temos que refletir e se dedicar verdadeiramente a Deus, porque a Ele todo louvor, a Ele toda glória, a Ele toda adoração, a Ele tudo que nós temos. Então veja, o ato de ler, o ato de meditar, o ato de tirar um tempinho para fazer o seu devocional com a leitura bíblica, Deus vai se aproximando, Deus vai estreitando esta aliança e Deus, Ele vai fazer com que você seja feliz. Alguém diz assim, o crente é o povo mais feliz da terra. É a promessa. Mas quanto crente brabo, aborrecido, triste, né? Quantos crentes aí deprimidos por tantos problemas a gente encontra? Mas o pastor não pode ter, o crente pode ter depressão? Pode. Isso são causas do dia a dia, da nossa jornada, da nossa existência. Nós somos seres sensíveis. Nós temos hormônios na nossa composição, né? E nós temos emoções, nós sofremos danos de algumas coisas. O cachorrinho lá que estava vários anos na sua casa morreu. Você vai chorar, é natural. Você criou uma relação de amor com aquele animalzinho. Assim é quando nós perdemos mãe, pai, tio, irmão, parente, filho. Naturalmente, a emoção toma conta e nós somos abatidos. Mas isso não quer dizer que você não seja o povo mais feliz da terra. Por quê? Remete a uma condição muito mais. Ela vai expressar algo de uma promessa gloriosa que Deus estabeleceu. Cristo em vós, esperança da glória, diz Paulo. Por quê? Porque se Ele está habitando em você, se a palavra dEle é viva e eficaz na sua vida, você
tem a renovação constante da alegria que vai morar com ele na eternidade. Mesmo às vezes triste aqui, mas você é alcançado pelo amor de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai brotar, ela vai gerar o fruto, né, do Espírito na tua vida, e você vai superar e vai adorar e louvar o Senhor. Então, é importante, viu? E por isso, Israel estabelecia as festas, né, de gratidão a Deus, dos tabernáculos, e eles iam para onde? Morar em tendas. Eles saem, fazem as cabanas, até hoje tem essa festa, e eles fazem cabanas nos seus terrenos, né? E ficam ali durante o período de tempo, para lembrar do quê? Para lembrar que lá no deserto, na sua jornada, eles habitavam em tenda. E lembrando assim, eles também via, Deus proveu todas as coisas enquanto nós estávamos no deserto. Então é na hora da aflição, é na hora da angústia, é na hora da provação, que muitas das vezes a gente fala, Deus, se não fora o Senhor, onde estaríamos? Se não fosse Deus, a tua grande bondade e misericórdia já teria sido consumido. Então, isso é importante lembrar, e Israel assim o faz. Eles fazem a festa dos tabernáculos e eles vão ficar nas tendas. Por quê? Deus nos deu hoje um palacete, Deus nos deu condição, Deus abençoou a nossa terra, Deus nos deu uma cidade para habitar, mas nós havíamos um tempo atrás morando em tendas no deserto. Na jornada em alcançar a terra prometida, onde era nosso lugar? Nas tendas, e lá Deus estava, lá Deus guardava, lá Deus supria, lá Deus habitava. Então, essa condição de ele celebrar a fidelidade, né, do Senhor, né, era fundamental para o tempo que eles têm e designam para adorar a Deus, para ser grato a Deus. Veja que nós também somos chamados a louvar a Deus. No dia de hoje, toda aplicação que a gente precisa ter da leitura do texto é que, continuadamente, devemos louvar a Deus em todo tempo. O nosso coração, ele precisa ser festivo diante da presença do Senhor. Alegre. A palavra do Senhor, no Salmo 103, diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olha só, o salmista cobrando, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, toda a composição do meu ser seja para bendizer o nome do Senhor. E ele vai repetir, dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos benefícios que ele deu. Irmãos, isso é muito forte. Se nós termos o Salmo 103 como um lema da nossa jornada de fé, todo dia é dia de festa. Porque todo dia Deus te abençoa, todo dia Deus supre, todo dia Deus protege, todo dia Deus guarda, todo dia Deus provê. Entende? Então, veja, o salmista, ele foi inspirado por Deus para lembrar que a alma deve bendizer ao Senhor. Então, na aplicação do texto para nossas vidas, somos chamados todo o tempo para adorar, para louvar a Deus. Não deixe para adorar ou para louvar só no culto. Aqui é uma euforia que nós temos de todos juntos adorarmos. A oportunidade de expressar louvor e adoração. Então, não espere pelo púlpito para dizer, levante a mão e adore. Não tem sentido. Não espere, irmão, dá um glória a Deus. Não espere. Você tem que ter claro que esse ato
precisa estar latente no seu coração. Eu estou sendo convocado a adorar e bendizer ao Senhor. E se eu estou na casa dele, reunido em culto, na nossa liturgia, para adorar a Deus, então eu não preciso, adora aí. Eu vou falar umas palavras, eu vou contar de 1 a 3. Não tem sentido. Por quê? Porque a tua alma, o salmista já diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, é olho, é mão, é boca, né, orelha, é tudo. Ou você deixou essas particularidades em casa e veio só aqui igual um fantasminha? Não, você está na presença dele. E se aqui é a casa dele e a presença dele, então eu quero adorar, porque em casa às vezes eu tenho luta. Às vezes em casa é tanto problema, mas eu estou na casa do Senhor, ali eu tenho a liberdade para louvar e bendizer e exaltar o seu nome. Então a adoração ao Senhor é continuadamente. Quando eu entro no ponto 2, da proposta do salmista, do verso 6 ao 10, então nós vamos ver aqui o que ele diz: tirei de seus ombros a carga. As suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Aí ele vai falar no 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio. Nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Olha que coisa maravilhosa. Ele, Deus, está dentro dessa proposta, fazendo o seguinte, recordando Israel da libertação e estabelecendo o seguinte: há promessas de Deus para você. E quando a gente olha, aqui Deus relembrando o povo e sua libertação do Egito, e também do seu cuidado durante as provações, então ele usa a terminologia, da questão assim, a referência da carga. Ele diz, tirei de seus ombros a carga. E a questão também referenciando, ou seja, ao livramento. Ele vai dizer o quê? O povo de Israel estava escravizado no Egito e Deus ouviu a sua voz, o seu clamor, o seu gemido. Olha aí também a importância da oração. A importância de clamar a Deus em todo o tempo, a importância de reconhecer que Ele não está com seus ouvidos agravados, não está com as suas mãos encolhidas, mas está pronto e atento a ouvir o teu clamor. Todo aquele que clamar, Deus responderá. Então ele traz aqui, dentro dessa condição, que Deus tirou dos ombros a carga. As suas mãos ficaram livres dos cestos. Ou seja, mostrando assim, lembra do momento que vocês estavam no Egito, naquele jugo pesado? Estavam lá sofrendo, estavam tendo danos, estavam em momentos difíceis e começaram a clamar, começaram a suplicar. E Deus faz o quê? Moisés, está na hora de você agir. Vai para o Egito. E se declara, se revela ao meu povo. Por quê? Porque existe uma aliança, Moisés. Existe uma promessa. Eu falei ao pai Abraão, ao pai Isaac, ao pai Jacó. Há uma promessa. Eu não me esqueci. E, portanto, está na hora de você, Moisés, ir ao Egito para libertar o povo. Deus não esquece. Se Deus te chamou, se Deus falou contigo e Deus falou, vai acontecer na condição se você se colocar à disposição de Deus. Lembra que o texto vai falar da obediência? Que o texto
vai falar da fidelidade? Então veja, se Deus falou comigo e disse, eu vou te abençoar, eu vou te dar dons, eu vou te levar nos 4 cantos da terra, eu vou ficar deitado numa rede e cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. É isso? Descansadinho, sem compromisso, sem propósito? Não, eu preciso estabelecer condições para a minha vida. Eu preciso entender que, se Ele, Deus, me chamou para uma boa obra, Ele vai me capacitar, mas eu preciso estar à disposição. Eu preciso, se é para cantar nos 4 cantos, eu preciso ensaiar. Eu preciso ter um repertório. Ah, mas eu sou desafinado. E Deus falou, meu irmão, vai orar, vai buscar, vai fazer curso de voz, vai se preparar, e Deus vai ver o teu esforço e vai mudando a tua sorte. Agora, não, eu não posso, a minha voz é boa, é baixa, eu sou desafinado. E a promessa? É você também, é condicional, você precisa se colocar à disposição. Quando Moisés diz, olha, Deus, eu tenho dificuldade em falar, e eu sou meio tímido. Ei, Moisés, para com isso. Eu vou dar para você, Arão, e ele vai fazer a mediação. Mas Deus queria que Moisés falasse o seguinte, Deus, tem minhas dificuldades, mas tu pode me ajudar, me capacita e eu vou. Pronto, estava resolvido. Era ele, não era intermediário. Às vezes a gente fica colocando intermediário na nossa chamada, no nosso ministério, porque fica intimidado, porque o fulano é mais apresentável, porque o fulano, de repente, fala bem, canta bem. E aí, irmão, canta como você pode para Deus, mas se você quer melhorar, estude, se aperfeiçoe, ensaie, se prepare. Não vem para o público ficar, é culpa de Satanás. Não, a culpa é sua. Porque você não está se preparando. Tem muita gente que usa esse artifício. Irmão, deu problema, pega um CD pirata, bota lá, e o DVD lá não toca, aí diz que é culpa de Satanás. Não, invista no teu ministério. Faz a coisa certa. Ensaia bonito. Natural de estar nervoso, tremer na base, e às vezes dá um desconforto. Mas se você insistir e permanecer no propósito, você vai se aprimorar. Mas vão rir de mim. Que riam! O importante é que você está disposto a adorar a Deus. E Deus olha a questão do teu coração, a sinceridade, a bondade, a misericórdia que Ele te dá para você verdadeiramente adorar. Agora, vai se melhorando. Por que estão rindo? Porque eu sou desafinado? Então vai ouvindo, então preciso melhorar. Isso é só na parte do louvor, assim como na pregação, assim como em outras áreas de ministério. Temos que se esforçar. Quem nunca falou, nunca pregou, tem que começar a falar e pregar. Vai lá na frente do espelho e começa a ensaiar a mensagem. Vai para a praça e começa a falar e a pregar. Assim vai aprendendo. Mas não, eu vou ficar quietinho, a hora que Deus quiser, Ele vai fazer. E eu não ajudo de maneira nenhuma. Eu simplesmente puxo o freio de mão e deixo. Quando Deus quiser, Ele é Deus. Aí Ele vai me fazer assim e eu já vou sair igual um Billy Graham, pregando, fazendo e acontecendo. Não. Começa, às vezes, com tropeço, com dificuldade, com crise, mas depois perseverando. Se firmando, Deus te honra. É importante nós entendermos isso. Então, Deus recorda o livramento, a libertação de Israel. E Ele faz. Ele traz o seu povo para caminhar no deserto, porque existia uma aliança. Eu vou dar uma terra que mana leite e mel. A terra da promessa. Entre nela e conquiste. Deus mandou conquistar. Mas vai ter gigante. Não importa. Ele mandou conquistar. Então, entra que Ele se torna o seu protetor,
o seu guarda de Israel, ele vai ser o general da guerra e vai te dar o livramento e vai te dar as condições, irmão. Agora a gente fica vendo só dificuldade, só problema, e aí simplesmente fica dentro da questão, né, da limitação, da escravatura das nossas emoções. E aí se torna difícil. Entende? A gente tem o hábito de dizer, Deus tem um projeto na tua vida. É fácil dizer. Agora, quando essa palavra entra e ela penetra no nosso coração e nós damos o devido valor, eu vou buscar Deus, qual é o projeto seu para a minha vida? Eu vou buscar a presença. Eu vou insistir com Deus. Eu vou alinhar o desejo de fazer o melhor para o reino com aquilo que Ele tem. E Ele vai revelando. E Ele vai abrindo as possibilidades. Então, assim como Deus libertou Israel, Ele nos liberta das escravidões, né, espirituais. Quantas das vezes a gente está escravo de tantas coisas que nós mesmos colocamos como impedimento na nossa vida. E ficamos refém disso. Então, é necessário estarmos sendo lembrados a renunciar a qualquer Deus. Qualquer um que tome lugar. Quando ele fala, né, na condição que não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Nada disso pode tomar o lugar de Deus. Se você fala, talvez você aprendeu e você já ouviu, somos templo do Espírito Santo, somos tabernáculo do Deus eterno. Então quem é o dono do teu ser? É Deus. E se Ele é Deus e Ele não divide a sua glória, e Ele não aceita partilhar nada daquilo que é dele, por que eu tenho que trazer Deus estranho para o meu coração? Porque eu tenho que adorar, né, algum outro Deus alheio. É o que Israel estava fazendo. Quantas das vezes Israel entrou por esse caminho, querendo, né, confiar num Deus estranho. E o Deus Jeová Todo-Poderoso estava sobre o arraial todos os dias. A nuvem representava a proteção dele e a presença. A coluna de fogo, o acolhimento dele, o calor da presença dele, e ele dizendo, eu sou a luz no meio de vós. Então veja, isso era sinal de que estava ali Deus todos os dias, irmão. Mas o povo se acostumou na rotina, e de vez em quando dava uma escapada e ia lá buscar um Deus estranho, esconder na tenda, e ali, né, no oculto, querendo, né, adorar, querendo, de repente, fazer louvores àquele Deus alheio. Então, veja, é importante que Deus seja primazia na sua vida. Então, nada pode tomar o lugar de Deus, nada pode estar sendo primeiro no seu coração, a não ser Deus. A gente é hábito de falar primeiro Deus, depois família, e depois outras coisas. Mas, muitas das vezes, essa outra coisa se torna primeiro lugar, se torna um Deus estranho, um Deus alheio, e nós guardamos, adoramos e levantamos altar para Ele. Isso não dá para permanecer ou continuar. Deus exige de Israel que recorde-se da libertação. Aonde você estava? Caído na sarjeta? Jogado nos vícios? Aonde você estava quando Deus falou contigo e te retirou? Te libertou. Então, fez uma promessa. E hoje? Quer continuar nessa vidinha ou quer verdadeiramente estar louvando, adorando, exaltando? O texto vai falar, Deus repreendendo Israel pela sua ingratidão e a sua rebelião.
Por quê? Porque não queria adorar, não queria reconhecer, não queria estar obediente a Deus. Hoje, irmãos, nós estamos enfrentando reflexo ante a vinda do Senhor do esfriamento da fé. Nós estamos experimentando entre a irmandade muitos que já não valorizam estar na casa do Senhor. Buscam os mais variados propósitos para fugir da presença de Deus e praticar coisas que estão errando por não conhecer a palavra. E Deus está se levantando sobre essa terra para passar o seu juízo. É uma realidade. Se nós formos obedientes, Deus abençoa. Mas se nós não queremos, Deus também se afasta. A única condição de nos afastarmos de Deus parte de nós. Simples. Quando eu não quero, revela aqui o quê? Livre-arbítrio. Eu não tenho desejo de Deus. Então, Ele respeita. Entendeu? Então, veja, é importante nós estarmos cientes de que renunciar a qualquer outro Deus, qualquer justificativa, qualquer possibilidade para termos verdadeiramente o melhor, o poderoso Deus, o Senhor dos céus e da terra, o dono do universo, o dono da tua vida, aquele que cuida e que ouve o teu gemido, que nem tua mãe, teu pai, teu esposo às vezes entende. Ele escuta gemidos inexprimíveis, ou seja, que não são expressos. É a alma carente, necessitada, chamando o Todo-Poderoso. Então, é importante nós observar. No verso 11 ao 12, nós vamos ter uma outra parte fundamental também, que diz assim, ó, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Veja só, uma advertência contra a desobediência e idolatria. É a terceira parte dentro desse texto lido, que nós podemos destacar o quanto isso é perigoso. Né? O texto fala, mas o meu povo não quis ouvir minha voz, e Israel não me quis. Ou seja, entra aqui uma situação onde Deus expressa uma tristeza, irmãos, pela rebeldia. De repente você diz, mas como que Deus pode ficar triste? Sim, o Espírito Santo se entristece quando nós não obedecemos, quando nós buscamos nossos interesses e deixamos as coisas dele de lado, quando nós não entendemos que é para adorar e agradecer e nós ficamos murmurando contra Deus, quando nós se rebelamos e dizemos, Deus se esqueceu de mim, Deus não me deu a casa nova, Deus não me deu o carro zero, Deus não me deu isso e aquilo. É muito comum nós querer barganhar com Deus. Tu me dá isso, eu te dou adoração. Não. Pela fé, nós temos que primeiro adorar sem esperar nada em troca. E Deus vê a tua fidelidade e Ele fala, eu vou te abençoar. Então, ele fica triste com a rebeldia de Israel. E durante a história deste povo, frequentemente, eles abandonavam o Senhor Deus para adorar quem? Moloque, Baal, e tantos deuses falsos. Eles abandonaram. Quem é que livrou eles no Egito? Quem é que atravessou com eles o Mar Vermelho? Quem é que deu o pão todo dia? Quem é que fez maravilha? O Baal está ali, eu estou olhando o Baal, eu vou lá adorar o Baal. Eu vou lá oferecer a Moloque, porque ele está aqui presente e precisa aplacar alguma adversidade do tempo.
Meu irmão, como é que nós, às vezes, fazemos? Geralmente, nós, quando se perdemos por não conhecer as Escrituras, nós vamos buscar recursos de idolatrias para o nosso coração. Muitas pessoas pensam, idolatria é o Deus que está ali no altar. Não. Idolatria, muitas das vezes, é o dinheiro. Em alguns momentos, a fama, a autossuficiência. Eu posso com a minha força. Eu vou realizar porque eu sou bom. Cadê Deus? Deus saiu do plano. Quando nós entramos por esse caminho, nós estamos sendo idólatras. É uma maneira de idolatria. Por quê? Porque nós estamos dando ênfase e toda atenção àquilo que nosso coração está desejoso. Eu quero fama. Aí, pelo ato de buscar a fama, você puxa o tapete de alguém, você ignora o trem, você faz absurdos, porque você quer aparecer. E quando o texto diz que eu diminua e ele cresça, ele é simplesmente engavetado. Então, veja como Deus, ele fica, de certa forma, triste com a rebeldia, pelo fato de Israel estar indo para a idolatria. Abandonar o Deus e buscar os deuses estranhos. Louvaram e adoraram deuses estranhos. Quando Moisés sobe novamente não, a primeira vez, no monte, para ter com Deus uma conferência daquilo que Deus queria estabelecer para a vida do seu povo, o povo ficou, Moisés acho que morreu, está demorando demais. Ele não deu notícia, ele mandou aqueles que foram com ele ficar lá embaixo no pé do monte, e agora? Arão, faz o seguinte, nós temos que ter um Deus presente, nós precisamos de algo para verificar a sua presença e adorar. Então traz o ouro, traz aí o que vocês têm de pendentes, e eu vou fazer um Deus. E faz o bezerro de ouro. Depois que Israel rompe e se divide, novamente, por não temerem a Deus, por não serem gratos, Israel, reino do norte, prepara o quê? Outro bezerro para adorar. Nós não podemos ir para Jerusalém, porque Jerusalém está no reino do sul. E se alguém daqui for, eles podem não querer mais estar em parceria conosco. Então, vamos fazer um bezerro e vamos botar aqui para que eles adorem aqui. Vamos constituir sacerdotes aqui para que cuide do culto a Deus aqui. E aí faz coisas estranhas. E nós não podemos entrar por esse caminho. Se nós tememos a Deus, Ele é primazia no nosso coração. Mas quando nós se rebelamos, porque temos o livre-arbítrio, então nós às vezes entramos por esse caminho de querer verdadeiramente ignorar Deus e falar, eu vou fazer o que o meu coração manda. E isso não vai impedir de maneira nenhuma de servir a meu Deus. Esse povo fica falando, botando pressão e dizendo que se não for assim, Deus não abençoa. Deus é Pai. Aí esquece do texto. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Ou seja, olha, você estava na sarjeta, eu te arranquei. Você estava na prostituição, eu te tirei. Você estava debaixo de vícios terríveis, eu te arranquei de lá. Você estava escravizado nas mãos de Satanás, eu te arranquei com força. Lembra-te disso, eu sou o teu Deus que te tirei dessa condição. Então, abre a tua boca e eu vou te encher, eu vou te dar graça, eu vou te dar simplesmente condições, eu vou te suprir, eu vou prover, eu vou abençoar, eu vou prosperar a tua vida, eu vou estar contigo todos os dias.
Israel precisava entender isso. E não entendeu. Depois nós vamos para o verso 13 ao 16, para encerrar. E vai dizer assim: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Olha que situação maravilhosa. Deus, nesse ponto 4, aqui ele está dizendo o seguinte: há promessas de bênçãos para os obedientes. Veja, se você for obediente a Deus, a palavra dele, Deus irá abençoar sua vida. O Salmo, ele vai concluir, o salmista Asaf, ele vai concluir mostrando assim, ele faz um resgate, mostrando toda a condição de Israel, e lá no final ele vai fechar, revelando o quê? Promessas de bênção. Deus, ele vai mostrar aqui que anseia que seu povo volte a crer nele. E que, em resposta à sua obediência, vai receber livramento, bênçãos em abundância, proteção. Então, ele está estabelecendo. E ele vai fazer algo aqui, irmãos, que às vezes a gente não consegue entender, quando ele diz: os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado. Ele iria sujeitar esse povo que aborrece a Deus, e ele daria algo glorioso para o seu povo, diante da condição, diante daquelas nações, diante da situação que os inimigos se levantavam. E olha que Israel tinha inimigos. E até os dias de hoje continua tendo inimigo. E aí, Deus, ele vai falando: se o meu povo me tivesse ouvido, ou seja, se o meu povo olhar para a minha palavra, guardar no seu coração, se atentar para a minha voz, viu? Então, ele será abençoado. Ele disse: se Israel tivesse me ouvido, mas Israel não me quis. Eu iria fazer algo diferente, se ele me ouvisse, se ele andasse nos meus caminhos, se ele guardasse os meus decretos, se ele ouvisse a minha voz, se ele estivesse vivendo para mim, então eu iria abater todos os inimigos deles. Eu iria tirar da história da humanidade os inimigos de Israel. Deus teria prazer de estar sendo louvado, adorado e tirando todos aqueles adversários da vida, do caminho de Israel. Hoje nós podemos ver que Israel é um país abençoado, com potenciais bélicos, com tecnologias de última ponta, com riquezas infinitas, porque Deus tem com Israel uma aliança. Todo adversário de Israel que se levanta, Deus vai abatendo, Deus vai tirando. Isso que eles ainda não reconhecem Jesus como seu Messias. E a igreja do Senhor, quando nós trazemos para a aplicação dos dias de hoje, a igreja do Senhor que foi eleita, nós somos o povo gentil que ele veio para nos alcançar. E a gente que tem conhecimento da palavra, se nós guardar a palavra, se nós buscar a sua face, se nós vivermos em prol do nosso Senhor, irmãos, vai vir luta? Vai.
Vai vir a tribulação? Vai. Vai vir a adversidade? Sim. Mas a diferença é que ele vai na frente, cortando laço, embaraço, colocando por terra as barreiras e te dizendo, vamos junto, porque a vitória é sua e vai estar nas tuas mãos. Mas nós rejeitamos. Nós nos esfriamos na fé, e aí, como não estou muito afim de servir a Deus com muita vontade, eu vou ser aquele que fica em cima do muro, e de repente eu vou dar uns gloriazinhas para Ele, mas eu vou também buscar os meus interesses. Não quis andar nos caminhos do Senhor. Muito crente não quer andar nos caminhos do Senhor. E eu quero saber como é que vai ser quando chegar naquele dia, ele dizer, não vos conheço. Ah, mas eu cantei na... não sei, não ouvi não. Ah, mas eu preguei. O poder da minha palavra, ela verdadeiramente não vai voltar vazia. Pode estar desviado, enrolado, atrapalhado. Vai falar da palavra de Deus, se ela entrar no coração de alguém, se for salvo, a pessoa será abençoada, mas o atribulado, caldeirão para ele. Por quê? Porque não tem prazer na lei do Senhor. Não medita nela dia e noite. Quer viver uma aparência, quer viver conforme a sua vontade. Deus requer que eu e você seja submisso, obediente e renuncie a muitas coisas para que o nome dele seja adorado. E quando nós entramos para o caminho da obediência e colocamos Deus como aquele que merece toda adoração, ele vai falar o seguinte, verso 16, eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Duas expressões aqui que são muito interessantes, trigo fino e mel saído da rocha. Você está encontrando isso no verso 16, do Salmo 81, e essa linguagem poética, ela vai falar o seguinte, há uma promessa de provisão abundante da parte de Deus, ou seja, do sobrenatural de Deus para o povo de Israel, consequentemente para nós, povo de Deus também, aonde então, dentro dessa linguagem, nós vamos entender o trigo fino como o quê? O melhor e mais puro trigo de todos os tempos, representado para nutrição, mostrando que bênçãos materiais de alta qualidade. O trigo, ele é alimento básico, né? Nós precisamos do trigo para compor toda uma dieta do nosso organismo. Ele é essencial para a subsistência do ser humano. Então, veja, Deus estava prometendo não apenas suprir necessidades. Deus estava fazendo o seguinte, eu vou dar o melhor que há, o melhor que tem sobre a terra, mostrando o seguinte, generosidade e cuidado para com o meu povo. Trigo fino. A gente fala de coisa boa. Entende? Se você é obediente a Deus, Deus te dá porção diária para você ser sustentado, para você estar debaixo da provisão, em todo sentido. Não é somente, às vezes, a gente fica, ai Deus, eu quero uma prosperidade material. Às vezes, a prosperidade nossa é espiritual, que Ele nos concede. E Ele garante a provisão da tua mesa, a tua roupa, o teu calçado. Você não tem falta, você vê como Deus trabalha, mas eu não sou próspero. Você é próspero porque tem a bênção de Deus estabelecida na tua vida. Prosperidade não é só dinheiro, não. A alegria e a paz de espírito que você vive e uma qualidade de vida espiritual, isso é prosperidade de Deus para você. Às vezes a gente só quer dinheiro, riqueza, status e posição, e Deus não está nesse negócio. Ele provê todo o tempo, se você é obediente a Ele, mostrando o quê? Generosidade dEle, o cuidado dEle. Quando Ele fala a respeito mel saído da rocha, essa expressão, mel saído da rocha, às vezes nos leva a uma imagem
né? Que a gente fica assim, poxa, a rocha, ela não produz mel. É o lugar mais difícil de rocha ter mel, né? Mas ela vai apontar para a seguinte situação: existe um Deus que faz milagre. E se necessário for, da rocha, Deus vai mandar sair o mel. Lógico que ele vai botar ali, né, umas abelhinhas, né, vai botar ali uma série de condições na rocha, e ali vai gerar mel, para te prover uma necessidade física. Mas ele também está falando assim, ó, há milagres, há um sobrenatural, há um cuidado de Deus, da onde que o improvável parece que não vai ter solução, Deus faz sair mel. Por que mel? O mel, irmãos, ele era uma alimentação necessária naquele tempo. Eles precisavam do mel, né? Você vai ver João Batista comendo gafanhoto com mel, ou seja, era subsistência, era importante trazer um equilíbrio nutricional para o povo. E eles estavam no deserto, eles estavam em ambientes inóspitos. Então Deus fazia o quê? Milagre, 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 milagre. Então, quando nós olhamos para essa condição, onde olhamos um Deus provedor, um Deus fiel, a gente vai ver maná, a gente vai ver cordonizes, a gente vai ver água saindo da rocha, a gente vai ver uma nuvem cobrindo o arraial, nós vamos ver, né, a coluna de fogo à noite guardando, iluminando os seus. Deus vai fazer maravilha. O sapato cresce junto com o pezinho da criança, a roupa vai se renovando, ou seja, milagres e mais milagres, mel saindo da rocha. O improvável, o sobrenatural de Deus. Então, dentro dessa condição, nós vamos ver que prosperidade vem de uma vida fidedigna e dependente de Deus. Na obediência ao Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Nos dias de hoje, o que nós podemos aplicar? Nós somos chamados a uma vida de obediência, a uma vida de fidelidade, a reconhecer que se nós priorizar Deus na nossa vida, se nós verdadeiramente compreender esse cuidado, esse olhar para com Deus, de servi-lo, né, de andar na sua presença, então, amados, Deus vai suprir toda a nossa necessidade. Vai haver paz no coração, vai haver abundância espiritual, vai haver prosperidade de Deus na sua vida, na sua jornada, mas para isso a igreja precisa ser obediência, precisa ter verdadeiramente fé, e isso resulta em unidade, em crescimento espiritual, e vai refletir bênçãos de Deus na sua jornada. Quer ser uma igreja abençoada? Seja uma igreja avivada, uma igreja obediente, uma igreja missional, uma igreja que verdadeiramente usa-se da fé que provém da palavra de Deus e nos sustenta para proclamar o seu reino sobre a face da terra. E sendo assim, nós vamos ter paz, harmonia, alegria, reservada a todos que permanecem fiel aos caminhos do Senhor. Nessa noite, se você está titubeando, né? Está com dois pensamentos, eu não sei se eu me firmo ou se eu vou direto para o mundão, abre os olhos. Essa palavra é para exortar o seu coração. Obedeça a Deus, tema ao Senhor, ande nos seus caminhos, seja fiel a Ele, e você vai ver o mundo estabelecer diante de você com uma conotação diferente, onde Deus é o teu Senhor, onde Deus é o teu guia, onde Deus te concede vida e onde Deus pode renovar a expectativa e a esperança de vida eterna com Ele na eternidade futura. Amém? Fica em pé, vamos orar, vamos adorar a Deus e louvar pela oportunidade. Mais uma noite que o Senhor nos concede. E eu quero que você
reflita nessa palavra e tome uma atitude. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser um crente não rotineiro, só de ir na igreja e ir para casa. Não, eu quero que o calor do Espírito Santo aqueça o meu coração e queime toda sorte de iniquidade. Tudo aquilo que às vezes toma um lugar no meu ser, e eu deixo Deus de lado, e eu abandono os seus propósitos. Eu quero que o Espírito Santo queime e acenda a chama para me orar mais, para mim ser fiel, para mim buscar mais a sua face, para mim temer mais o Senhor e para mim proclamar que Ele vive e que Ele é Rei e que é Senhor da minha vida. Se você assim o fizer, de hoje para frente, Deus vai mudar o teu quadro. Deus vai reescrever uma história, porque Ele está dizendo: o meu povo me quis, o meu povo quer andar nos meus caminhos, então eu vou abrir as portas do céu, porque a obediência vai permanecer, e eu vou dar trigo fino para eles, e vou dar mel que sai da rocha, porque o meu mistério, as minhas maravilhas, o meu sobrenatural vai habitar no dia a dia da sua caminhada, até aquele dia que eu vou chamar: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança tudo que está preparado desde a fundação dos séculos. Deus tem muito mais para te dar, mas você precisa abrir o teu coração, você precisa se doar verdadeiramente, renunciar tudo aquilo que não vem de Deus, mas para dizer: Deus, usa-me, venha me estabelecer na tua presença, para que eu seja vaso, instrumento e canal de bênção. Pai eterno, em nome de Jesus, rendemos graças, louvores a Ti, e pedimos nesta noite tão especial, diante da Tua palavra estabelecida, ó eterno Deus, que ela seja viva e eficaz, como diz o texto sagrado, e ela vai penetrando, Pai, na divisão da alma e do espírito, e ela vai discernindo as intenções do coração, e o Teu Espírito Santo, Ele vai conduzindo-nos, Pai, para que venhamos ter compromisso, responsabilidade, e possamos não ser somente um adorador, mas aquele que proclama as boas novas de salvação, aquele que anuncia que o Senhor é bom em todo o tempo, aquele que leva a preciosa palavra, a boa semente, mesmo que em momentos difíceis, de choro e de adversidade, mas sabemos que tem uma promessa, que vamos retornar com alegria, trazendo os nossos molhos. Ó Pai Todo-Poderoso, abençoa a Tua noiva, abençoa a Tua igreja, fortalece seus corações, estabelece e renova promessas hoje, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. A Tua bênção permanecerá em nossas vidas, porque assim desejamos, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a bênção de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.